Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e também os seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertalha, expandindo horizontes, motivações e desafios do intercâmbio. Fazer o intercâmbio no exterior é uma jornada transformadora para muitos brasileiros que buscam não só aprimorar idiomas, mas também mergulhar em novas culturas. As motivações vão desde o desejo de crescimento pessoal e profissional até a busca por educação de qualidade superior. Entretanto, os desafios são inerentes, como a adaptação a um ambiente desconhecido e a saudade de casa. A importância de tal experiência reside na expansão de horizontes e no desenvolvimento de uma visão global, essencial no mercado de trabalho atual. Felizmente, existem inúmeros suportes disponíveis, desde programas de orientação antes da partida até redes de apoio no país de destino, facilitando essa transição e enriquecendo a vivência internacional. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui na Prosa com Bertalha o Renato Castro Ferreira, que está lá na França. Olha só que prosa fantástica nós estamos trazendo aqui para a Prosa com Bertalha. Eu vou conversar com o Renato, que está lá na França. Bem-vindo à Prosa com Bertalha, Renato. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Bacana demais. Eu tenho certeza que você vai trazer uma contribuição, principalmente para as pessoas que têm esse desejo, muitas vezes, de conhecer outros países, fazer intercâmbio. Mas antes de mergulhar em tudo isso, Renato, quem é o Renato? Ok, deixa eu me apresentar. Então, eu sou Renato, eu tenho 21 anos, eu estou fazendo engenharia de telecomunicações na Unicamp, no Brasil, e neste momento eu estou aqui na França, como o Paulo disse, em um programa de graduação sanduíche. Então, aqui eu estou fazendo um mestrado em engenharia em cibersegurança na Teleconsul de Paris, que é uma das melhores faculdades de cibersegurança da França. E além disso, eu também tenho uma empresa que chama Vertexa, é uma empresa de TI que foca ali em ajudar o pequeno e médio empresário. Que bacana, que legal. Quem indicou seu nome para a gente pronunciar foi o Paps, né? O Paps, Paps Renato, né? Sim. Muito bom. E o Renato, vamos lembrar o pessoal aqui já para se inscrever no canal, porque é um canal de variedades, mas sempre voltado para o mundo corporativo. A gente fala aqui sobre tecnologia, supply chain, liderança, finanças, projetos, muita coisa realmente nós tocamos aqui, trazemos como conteúdo e trazendo pessoas que contribuem, assim como você está trazendo essa contribuição muito voltada para o lado de pessoas, o lado de carreiras. Então, eu pediria para o pessoal se inscreva no canal, acione o sininho da notificação e já bota aí um joinha para o Renato. Renato, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, contextualiza um pouco para a gente. Qual é a importância dele? Paulo, é até interessante, porque recentemente estava lendo uma notícia do Correio Brasiliense. Foi feita uma pesquisa pela Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, que 85,7% dos estudantes querem fazer, têm esse sonho de fazer intercâmbio. Sendo que esse mercado de intercâmbio cresceu em 21% no ano passado. Então, eu acho que o intercâmbio realmente é um dos grandes focos dos brasileiros hoje. Provavelmente, ainda mais na esfera da graduação, pós-graduação, tem muita procura e tem vários países que auxiliam, inclusive, aos brasileiros realizarem esse sonho. Bacana, legal demais. Bom, você falou que está na Unicamp. O Unicamp está aqui pertinho, né? Eu moro em Itatiba, Sim. a Unicamp está em Campinas, e é uma universidade fantástica, e é uma universidade que também tem uma relevância muito grande, não só no Brasil, né, Renato, também no exterior. O Renato, quais são as principais motivações dos brasileiros para buscar um intercâmbio no exterior? Eu acho que a principal motivação é o mercado de trabalho.
Porque uma vez que você tem um currículo que tem universidade fora do Brasil, você mostra, por exemplo, para um recrutador, para uma empresa, que você não apenas tem um conhecimento diferenciado, então você foge um pouco ali do conhecimento que o Brasil oferece, e você também mostra para o recrutador que você tem essa capacidade de você poder se adaptar em situações que podem ser adversas. Uma vez que você está indo para um país muitas vezes desconhecido, você tem que se adaptar a uma nova cultura. Então, como eu tinha dito, também essa parte de conhecimento, então você vai acabar conhecendo culturas novas, então você enriquece não apenas as suas hard skills, digamos assim, mas as soft skills e toda a cultura, né? Você consegue entender muito mais como gira o mundo. E também é interessante para você poder aperfeiçoar seu novo idioma. Então, você pode aprender um novo idioma ou você pode aperfeiçoar o seu existente. Bacana, legal demais. E já que você tocou nesse assunto de cultura, de idioma, aliás, eu sou muito apaixonado por idiomas, quais são os desafios e como esses desafios culturais afetam a experiência do intercâmbio, o Renato, principalmente para os brasileiros? Eu acho que geralmente as pessoas elas saem do Brasil com essa expectativa que elas vão poder chegar aqui falando inglês. Tudo bem, na faculdade sim, isso é uma realidade, mas quando você sai da faculdade, você acaba tendo um pouco de problema com isso. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios, superar essa barreira, de idioma, que às vezes pode ser fácil, às vezes pode ser difícil. Como eu estou aqui na França, o francês ele é um pouco próximo do português, então é mais fácil. Mas vamos supor que uma pessoa vá para a Alemanha, já começa a complicar um pouco. Além dessa barreira, né, eu falei que tem até uma questão de velocidade para você poder se adaptar. Aqui no contexto da Europa, a gente tem uma mentalidade que é diferente um pouco do Brasil, inclusive a cultura é um pouco diferente. As pessoas, elas são, não diria menos amigáveis, mas elas são diferentes. No Brasil, a gente tem essa fama, diria até, da gente cuidar de todo mundo, e aqui não é muito assim. E num contexto ainda mais na França, em questão de cultura, principalmente cultura em trabalho, diferentemente do Brasil, aqui não é comum as pessoas falarem sobre a vida pessoal. É muito difícil você criar uma amizade com seus colegas de trabalho. É algo que demanda muito tempo, muito diferente do que eu presenciei no Brasil. É interessante esse ponto. Eu já passei por algumas experiências desse tipo. Realmente, para eles se abrirem, você tem que ter Uhum, um grau de relacionamento bastante forte, bastante profundo. Ou seja, ele tem que ganhar a sua confiança. A partir do momento que ganha confiança, aí ele sim, se abre, acaba falando da família, leva para casa dele, né? Coisa que no início realmente eles não fazem. Você tem sim. sentido isso aí, Renato? Sim, eu tenho sentido, principalmente com os franceses mesmo, no contexto assim, dos estudantes internacionais, às vezes nas empresas também. Os internacionais, eles são mais amigáveis, mas eu entendo que é porque está todo mundo, digamos assim, fora de casa e acaba que os internacionais se unem muito. Então, a gente faz mais essa troca do que com os franceses. E de que outros países você tem aí relacionamentos, quando você fala de estudantes internacionais? Tem outros brasileiros, da Europa, tem dos Estados Sim. Unidos também? Como é que é? Então, tem vários brasileiros aqui, mas tem também bastante gente da Ásia, principalmente China. Também tem muitas pessoas que vêm de outros países da União Europeia, porque na União Europeia existe um programa, digamos assim, para que os estudantes em graduação, mestrado, façam um intercâmbio pequeno de 6 meses nos outros países, para eles poderem aprender mais sobre a cultura da Europa, e também fazer essa troca de know-how, digamos assim. Em relação a americanos, canadenses, na minha universidade não tem, e geralmente eles não vêm muito para cá, assim, no contexto da minha universidade. Geralmente acaba sendo mais Europa e América Latina, Ásia. Ah, bacana, bacana. É muito legal isso. E tem muitos brasileiros. Aliás, a outra pergunta que eu queria fazer para você. Aí a sua comunicação na sua universidade é em francês ou é em inglês? Como é que é? Então, é complicado, porque nem todo mundo aqui fala inglês, então é um pouco dos dois. Às vezes é um híbrido também, então eu não falo 100% ainda o francês,
e às vezes o pessoal fala um pouquinho de inglês, então a gente vai tentando se entender. Mas em geral, com os professores, com os colegas, acaba sendo mais em inglês. Agora eu estou fazendo alguns cursos que são em francês, mas mesmo assim eu ainda posso me comunicar em inglês se eu precisar. Olha só, que bacana. E aí, e quais são as estratégias que podem ajudar, pela sua experiência, pela sua vivência, na adaptação a uma nova cultura durante o intercâmbio, Renato? Quanto tempo faz? Faz quanto? Um mês, 2 meses você está aí, Renato? Faz mais tempo? Não, já fazem 8 meses, na verdade. 8 meses, olha Oito só. meses, 8 meses. Eu vim Ah, para ficar 2 anos, né? Fazer os dois tá. últimos anos de engenharia. Não, bacana. E aí, quais são as estratégias, então, que podem ajudar? O que que você aconselharia às pessoas, por exemplo, que vão fazer um intercâmbio para fazer essa adaptação a uma nova cultura? Porque isso pode causar um determinado estresse também, pelo fato de você estar num outro país, muitas vezes sem amigos, e você não Uhum. consegue se conectar e se comunicar com as pessoas. Como é que você acha que isso poderia ser resolvido? Eu acho que, primeiramente, você, ainda no Brasil, começar a aprender pelo menos um básico do idioma, porque você vai chegar aqui, é aquilo que eu disse, nem todo mundo vai falar inglês. Então, você já sabendo uma noção que seja, entendendo que a pessoa tá te falando, já ajuda bastante nessa adaptação. Inclusive, é uma coisa que dos franceses mesmo, quando que você tenta pelo menos falar francês, eles já ficam mais amigáveis, diferente de você já chegar falando inglês. E além disso, tenta fazer amizade com o pessoal daqui. Eu sei que é difícil, o pessoal daqui é mais fechado, mas digamos que são essas pessoas que vão te ajudar para resolver questões burocráticas, que vão te ajudar a adaptar a cultura. Elas vão estar mais abertas ali para entender o seu comportamento e para você poder questionar o comportamento deles. Que bacana. Uma pergunta que eu julgo conveniente também. Por que a França, né? Existe, qual a relação? Existe alguma relação Unicamp e a universidade aí da França? Qual foi? Por que você fez essa opção? Existe. A Unicamp, ela tem muita parceria com a Universidade Francesa. Tem com várias outras também, mas quando a gente fala de programas de duplo diploma, geralmente é na França. E o governo francês, inclusive, se eu não estou enganado, ele é um dos governos que é mais aberto aos estudantes. Tanto que aqui eles têm uma agência, digamos assim, de intercâmbio que chama Campus France, que está no Brasil, e ela que faz todo esse trâmite legal. Ou, por exemplo, para quem não está hoje numa universidade, mas quer fazer um mestrado, um doutorado, o próprio Campus France ajuda você a achar as universidades aqui na França, conseguir a bolsa e etc. Então, é mais por ter essa facilidade de você conseguir fazer o intercâmbio aqui fora, se você comparar com os outros países. Por isso que minha opção foi a França. Ah, que legal. E aí, Renato, eu tenho uma pergunta que talvez complemente essa sua resposta em relação aos apoios que você pode receber, tanto pelo lado da França quanto pelo lado do Brasil, para que brasileiros possam ir para o intercâmbio. Você já falou que antes de iniciar o intercâmbio seria legal ter pelo menos um conhecimento básico do idioma para você Uhum. despertar uma certa curiosidade e se envolver com a cultura local. O que você sugere como apoio que existe, tanto pela perspectiva brasileira quanto pela perspectiva francesa, Renato? Em questão de bolsas, então, o custo de vida, obviamente, daqui é muito maior do que o do Brasil. Mas, como você disse, tanto a França quanto o Brasil, eles podem dar apoio para quem está querendo fazer intercâmbio. Então, na França, hoje a gente tem uma bolsa que chama Bolsa Eiffel, uma bolsa destinada a mestrado e também doutorado, que vem direto do governo francês. E por parte do Brasil, falando especificamente de engenharia em graduação, a gente tem a bolsa Brafitec. Só que nem todos os intercâmbios são elegíveis, vai depender muito do seu intercâmbio. E além disso, o Brasil também oferece algumas outras bolsas. Eu não tenho total conhecimento sobre elas, diferente da Brafitec, que eu tive que estudar, digamos assim, por conta da Unicamp. O CNPq, ele tem bolsa para mestrado e para doutorado fora do país.
E em São Paulo, a FAPESP também oferece bolsa. Se eu não estou enganado, no Rio de Janeiro também existe uma outra organização que é similar à FAPESP, que pode estar auxiliando nessa parte de bolsa. E quando a gente fala, no caso, Unicamp, a Unicamp também tem parceria com o Santander, então tem vários editais de intercâmbio de 6 meses da Unicamp que são financiados pelo Santander para você ir para a Espanha. E eles geralmente dão uma bolsa que geralmente não é um valor muito grande assim comparado com as outras, mas já ajuda um pouco. E, além disso, uma coisa muito interessante nessas parcerias de duplo diploma, parcerias entre as universidades brasileiras e francesas de outros países, que a maioria dos international offices eles conseguem fazer uma negociação, digamos assim, com as outras universidades para isentar a taxa porque você teria que pagar aqui, que seria a tuition fee. Então, por exemplo, se eu não estou enganado, na minha universidade, estudantes internacionais pagam anualmente 6.000 euros, os europeus pagam 2, e no meu caso essa taxa foi isenta. Então é muito interessante. Ah, que legal, bacana demais. Renato, meu caro amigo, nós estamos terminando o primeiro tempo da prosa, passou muito rápido, eu gostei muito da contribuição que você trouxe, todo esse contexto de intercâmbio, o porquê. Eu queria desbravar um pouquinho depois a perspectiva de carreira, mas antes disso, vamos tomar uma água, um café, escutar a Claro. corujinha cantar e já voltamos, pode ser? Pode sim. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Renato. O Renato que está trazendo uma contribuição para o canal da Prosa com Bertalha, que eu julgo ser extremamente fantástica, muito legal mesmo. Ou seja, principalmente para aqueles estudantes que têm o interesse de ir para o exterior, entender um pouquinho, puxa vida, e o que que vai acontecer comigo? O que que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me preparar? E pensando nisso, Renato, como que os estudantes brasileiros podem se preparar financeiramente para um intercâmbio? Eu acho que você primeiro precisa criar uma estratégia, definir, mapear quais países você tem interesse, quais são as suas possibilidades para você poder fazer intercâmbio. Isso vai variar se você está querendo se aplicar direto para um mestrado, se você está querendo fazer algo que seja em parceria com a sua universidade. Tem várias universidades brasileiras públicas e privadas hoje que oferecem essa oportunidade. E também é importante você ver os pré-requisitos financeiros do país, porque tem alguns países, a França mesmo é um exemplo disso, que você tem que comprovar que você tem ali uma renda mínima mensal para você poder obter o Visa. Então, esse planejamento ele tem que começar meses, anos antes de você, de fato, ir lá, aplicar o Visa, começar o seu intercâmbio. Então, é muito interessante que você, se você tem essa ideia, se você já sabe mais ou menos desse país, você quer, por exemplo, se aplicar para o intercâmbio em 1, 2 anos, fazer uma reservinha ali de dinheiro, né? Às vezes até mesmo na própria moeda do país, uma vez que o Brasil às vezes sofre com questão cambial. Então, se você manter o dinheiro em real, você pode ser um pouco afetado durante o seu intercâmbio. É muito importante isso. E você também tem que ter essa ciência das bolsas que eu tinha comentado anteriormente. Tem muitas outras bolsas, isso vai depender, do país. Eu sei que, por exemplo, o governo canadense tem algumas bolsas, então faça toda essa pesquisa, veja quais são as possibilidades, mas é importante você sempre ter esse plano B, que esse dinheirinho aí, porque caso você não consiga a bolsa, o seu sonho não é perdido, digamos assim. E também, alguns governos, principalmente aqui na Europa, eles têm algumas ajudas de custo. Um exemplo disso, aqui na França, é que existe um programa chamado CAF, em que eu não preciso pagar 100% do meu aluguel. Por exemplo, o governo paga uma parte, tem um limite, óbvio, não é infinito, mas ele já paga uma parte. Então, isso ajuda os custos, ajuda você a economizar. E além disso, voltamos, na verdade, àquela questão da língua que eu falei, aprenda a língua local, porque isso pode facilitar caso você queira fazer um trabalho de estudante, que é basicamente ser garçom, cuidar de cachorro. Alguns países permitem, outros não permitem, então veja as regras do seu país. Na França isso é permitido, tem país que não vai permitir você trabalhar, mesmo que seja um trabalho de estudante, digamos assim. E o idioma também vai te ajudar a conseguir um estágio. Então, às vezes você
consegue pegar um estágio aqui para ter mais dessa ajuda financeira. E você, nesse caso, além de estudar, você tem trabalhado, você tem feito alguma coisa? Você que falou que tem uma empresa, é a Vertexa, né? Isso. Então, como é que você está se virando nesse quesito? Então, nesse quesito, no momento atual, eu geralmente sou sustentado pela Vertex, digamos assim, pela minha empresa, mas também vou pegar um estágio por aqui, mesmo porque é obrigatório. Então, a partir de julho eu vou estar estagiando, vou ficar as férias estagiando numa empresa. Então, dessa forma, a gente consegue melhorar a parte financeira. Ah, que bacana. E eu sempre digo, Renato, que quando a gente viaja para outros países ou fica um período em outros países, conhece idioma, ou seja, você começa a testar um pouco o nosso cérebro, o tico e teco, né? A brincadeira Aham, brasileira sim. aqui, você faz com que o tico e teco comece a se chocar. A pergunta, embora você já tenha comentado alguma coisa sobre idioma, mas enfatiza um pouco mais para a gente, o Renato. Até porque eu dou muita palestra, faço workshops e sempre enfatizo para os estudantes a importância de aprender inglês, aprender espanhol, que são os idiomas que estão mais próximos aqui da gente. Na sua Uhum. visão, qual que é a importância de aprender um novo idioma, durante o intercâmbio e para usar depois, em nossa vida pessoal e profissional? Eu acho que o primeiro ponto que eu tocaria, né, nessa por que aprender um novo idioma durante, antes, após, você ganha independência. Então, você acaba, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu basicamente sei inglês, português e espanhol, mas eu não sei o francês. Então, quando eu cheguei aqui, eu era muito dependente dos outros, porque às vezes tinha que fazer alguma burocracia que envolvia o governo, e essas coisas são totalmente em francês. Então, quando você aprende o idioma, você ganha essa independência. Você pode sozinho ir resolver tudo sem nenhum problema. Além disso, é importante porque os empregadores estão vendo isso. Então, mesmo que você vá pegar um estágio aqui que seja em inglês, porque tem, eles sempre perguntam: Ah, mas você sabe francês? Então, sempre é um plus, digamos assim, mesmo que você não seja fluente, não precisa ser fluente, mas saiba um pouco. E, além disso, é interessante até para os futuros empregadores, porque imagina, você vai, faz um intercâmbio de 1, 2 anos num lugar, volta para o Brasil ou vai para outro país, ou fica aqui mesmo, e as pessoas vão te perguntar: Ah, legal que você foi para a França, digamos, mas você aprendeu francês? Se você falar não, pode passar uma impressão para o recrutador que você não conseguiu se adaptar muito bem ao lugar. Você pode mostrar para ele que você não tem essa capacidade de se adaptar rápido a mudanças. Ah, que legal, interessante essa visão, né? Ou seja, é, é bacana. Eu achei que Uhum. bastante conveniente esse ponto que você trouxe, ou seja, a adaptabilidade, né? A história do Darwin, né? Dentro Sim. desse nosso mundo, é realmente, se você passa um período na França, né? Seja de 1 ano e 2 anos e volta sem falar o idioma, algo está estranho, né, Renato? Sim. Bacana. Renato, e aí como que as universidades no exterior apoiam estudantes internacionais, especialmente brasileiros? Então, como que eu tinha comentado anteriormente, no Brasil mesmo já tem algumas faculdades com International Office que faz essa ponte. Então, o Brasil, digamos assim, as universidades brasileiras já dão uma ajudinha. E quando você chega aqui, geralmente você vai ser acolhido pelo International Office da faculdade que você está chegando. Então, eles que vão te ajudar com questão burocrática, às vezes conseguir moradia, vão tentar fazer essa integração com os outros estudantes. Uma coisa interessante aqui da Telecom é que o International Office meio que criou uma organização para os estudantes franceses ajudarem os internacionais, chama Welcome. Então, no momento que você chega aqui, você é recebido pelo International Office e pelo Welcome. O International Office vai te ajudar com a burocracia e o Welcome vai te ajudar nessa integração com os franceses, a aprender as matérias e etc. E, além disso, uma coisa que aconteceu aqui comigo é que o início do meu programa ele foi totalmente desenhado para a adaptação dos internacionais. Apesar de eu estar agora fazendo engenharia com os franceses no cronograma normal deles,
quando eu cheguei aqui, a gente fez alguns cursos extracurriculares para aprender sobre a cultura francesa, ou até mesmo um intensivo de francês que foi realizado e foi muito interessante. Então, eles dão esse apoio para todos os internacionais. Interessante. E aí tem um ponto que eu gostaria de explorar contigo, Renato, que é o brasileiro tem aquele lado emocional, a conexão com a família, né? E a pergunta que eu teria para você tem o lado técnico e tem o lado emocional. Primeiro, quais são os principais desafios logísticos que os brasileiros, e aí é brasileiro mesmo, eles Aham. enfrentam ao planejar o intercâmbio, e como é que fica essa saudade da família, né? Ou seja, você volta para o Brasil de vez em quando? Sua família está no Brasil ou está no exterior, ô Renato? Como é que está? A minha família está no Brasil, eles já vieram aqui me visitar. Como que eu vou fazer o estágio? Infelizmente, eu não vou poder ir lá esse ano. Eu acho que, Mas tem que colocar isso no planejamento também, né? sim, sim. Tá. Eu acho que em questão logística, o problema começa até no Brasil mesmo, na emissão do visto. Na realidade, para mim foi fácil, porque eu sou de São Paulo e a embaixada da minha região é em São Paulo. Mas vamos supor que você é uma pessoa que está lá em Manaus e você quer vir para a França, você tem que fazer o visto. E em Manaus mesmo não vai ter o consulado, você vai ter que ir até Brasília para poder fazer essa emissão do visto. Então você vai ter que comprar passagem, isso também entra no financeiro, né? Você tem que comprar passagem, ir para Brasília, passar um tempo lá, para deixar o passaporte e ainda tem países que você nem pode receber o passaporte por correios. Por exemplo, eu sei que o visto americano isso é possível, mas tem países que depois que é aprovado o seu visto, tem que emitir, você tem que ir lá pessoalmente fazer a retirada. Então, isso pode ser um desafio dependendo do lugar que você mora. Além disso, agora numa questão um pouco mais geral, você tem que fazer a sua vida caber em uma mala ou em duas. Então, isso é um grande problema. E também achar onde morar pode ser um problema, principalmente quando a gente fala um contexto como que eu tô aqui na Europa, né? Para quem não está na Europa, para quem é brasileiro, para poder morar aqui pode ser um problema, porque muitas vezes você tem que ter uma pessoa para assinar o seu contrato como uma garantia. E brasileiro não ganha em euro, então, obviamente, isso pode ser um grande problema para você conseguir a moradia. Na França, a gente tem o Cruz, que pode ajudar um pouco nisso, que são moradias do governo francês, mas nem todo mundo tem, acesso a isso. E em questão de emoção, eu diria que os primeiros meses é muito mais difícil. Essa separação da família, amigos, você vai chegar aqui, vai estar sozinho. Mas com o tempo você vai se adaptando, você vai conseguindo os amigos e isso vai passando. Eu acho muito interessante que em uma das aulas, essas aulas de adaptação mesmo, o professor comentou que é como se fosse um gráfico, que você chega animado, então você está aqui no topo, chega super animado, aí você vai passar vai continuar nesse ânimo, vai aumentando, aí de repente isso cai. Você vai ficar mais triste, vai começar a ficar solitário, porque você está longe da família, dos amigos, longe de todo mundo. E com o tempo você vai voltando, você vai se adaptando à cultura e isso vai se equalizando. Ah, que interessante. Quer dizer, é uma curva, né, que Sim, de motivação, saudade de casa depois te leva um pouco mais para baixo, te deixa down, e depois, à medida que você vai investindo, mas você tem que investir tempo, sim, né, em se relacionar com as sim, pessoas, sim. porque se você ficar, né, cair naquela curva do down e ficar para baixo, vai continuar, e aí corre um risco, inclusive, de não ter sucesso na empreitada, não é isso, Renato? Sim, você tem que ter uma força de vontade extra, digamos assim, para sair de casa, conhecer novas pessoas. Ah, bacana. É isso que vai conseguir fazer você se adaptar bem aqui. E aí vem a pergunta que complementa isso que você falou. Eu acho que tem um ponto bastante interessante aí. Eu sempre fui muito animado com relação a essa perspectiva de você conhecer
novos países, novas culturas, né? Eu sempre viajei muito durante a minha vida, toda a América Latina, Ásia, Europa, Estados Unidos. Não conheço o Canadá, por incrível que pareça, eu não conheço, mas eu gostaria muito de conhecer o Canadá. Mas eu tive muito tempo em alguns países, principalmente Estados Unidos, fora a América Latina toda. E aí uma das coisas que eu acho que me influenciou bastante em ter uma visão, pelo menos é a perspectiva que eu imagino que eu tenho, uma visão muito mais ampla, mais aberta. Os pequenos problemas são pequenos mesmo, ou seja, a gente acaba resolvendo de uma maneira diferente. E aí, na sua visão, como que essa experiência de intercâmbio influencia a visão de mundo e a sensibilidade cultural de um brasileiro? Eu acho que vai muito na linha que você disse mesmo, Paulo. Uma vez que você está aqui fora, você aprende a ser mais flexível e empático com o outro. Até pela questão de choque cultural que você vai ter no começo, você aprende a entender o outro a partir da cultura dele. Eu acho isso muito importante, muito interessante, uma coisa que você vai conseguir adquirir vindo para cá e ficando um tempo, mesmo que durante as viagens você consiga ter mais ou menos uma noção disso, mas é mais na prática, quando você está lá naquele down, que você vai começar a ver, ok, eu preciso começar a ter uma flexibilidade para eu começar a realmente evoluir aqui e me integrar. E como você disse, a gente adquire uma visão global e não apenas sobre cultura, mas geopolítica, uma vez que aqui você vai estar inserido num contexto que não tem só os franceses, mas você vai estar sempre interagindo com estudantes internacionais de vários países. Então você vai poder aprender muito sobre cultura, obviamente mais sobre a França, mas sobre os outros países também. Uma coisa interessante que acontece aqui com os internacionais. Geralmente a gente se reúne, por exemplo, para fazer um dia da comida de cada país. Então já teve do México, já teve da Rússia, e a gente vai aprendendo um pouco sobre a cultura dos outros. Tá, e você já fez feijoada e caipirinha para o pessoal aí ou não? Caipirinha eu já fiz, feijoada ainda não. Tá bom. Maravilha, meu amigo. Nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, uma prosa fantástica, realmente. Tem alguma coisa que gostaria de acrescentar, Renato? Eu acho que só que o intercâmbio é uma experiência única que vale muito a pena. Que bacana, que bacana. Olha aí, uma mensagem muito legal para as pessoas do Brasil, principalmente aqueles que estão no início da vida de estudante, de carreira e tudo mais. Legal, uma Uhum. perspectiva muito bacana. Gratidão enorme pela sua presença aqui, Renato. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Renato, meu caro, ao infinito e além, e eu costumo dizer aqui, aquilo que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para você. Tchau, tchau. Abraço, tchau.